Olá, que bom ter você de novo comigo aqui no DoutorCast, falando sobre temas importantes ligados à saúde. E como convidada de hoje, eu trouxe uma grande amiga chamada Gleice Ferreira. Gleice, que prazer ter você aqui comigo de novo. Prazer é meu de estar aqui. Obrigada pelo convite, doutor. Vamos lá, eu vou passar a capivara dela, né? Quem ela é e por que eu tô convidando ela. Durante a pandemia, a gente tem muitas ações que ainda continuaram acontecendo. Em especial, é muito importante a gente falar sobre as questões de abuso. E a Gleice, ela é a coordenadora das ações do Quebrando o Silêncio nas regiões do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Guarulhos, Alto do Tietê e região Bragantina. É um projeto que visa a prevenção contra o abuso e a violência doméstica. Atualmente ela lidera também o Ministério da Mulher na Associação Paulista do Vale, que compreende 18 mil mulheres e 70 esposas de pastores ligadas à Igreja Adventista, e elas agem na proteção de mulheres, de crianças. São ações extremamente importantes e que eu venho acompanhando há muito tempo. Bom, é um prazer estar aqui e assim, é um tema muito ligado à saúde, porque Gleice, assim, a saúde não compreende somente questões físicas, mas também questões de desordens de saúde mental, e o abuso tem sido um grande problema no meio da população. Então, por que escolheram trabalhar com esse tema? A Igreja Adventista resolveu trabalhar um tema extremamente importante e doloroso. E ainda polêmico, não é verdade, doutor? Exatamente. E há 19 anos, então, a gente trabalha esses temas. E esses temas, se a gente for ver ele, colocar, escrever assim no papel, todos eles englobam a família. E o que a gente foca é, assim, no bem-estar da família, né? Eu sou casada, tenho 2 filhas, o Dr. Elton também, eu tenho 3. Eu já passei da barreira, eu passei a barreira do som. Para mim, 3 filhos é igual, para viajar é difícil, né? Nossa, é verdade. Não tem quarto para 3. Eu rompi a barreira do som quando eu tive o terceiro. Mas é uma bênção ter uma família, né? Então a gente quer proteger ela. Eu não sei qual que é a sua, como está a sua família e agora, mas eu tenho certeza que se você é pai, se você é mãe, se você é vó, se você é tia que está ouvindo aí a gente, você com certeza quer proteger alguém que você ama muito aí da sua família. Então esse ano a gente está até colocando aí, eu tenho falado bastante sobre ser anjo de alguém, sabe, doutor? Eu não sei se você tá aí do lado, eu até estava pensando em uma ilustração aqui na minha cabeça. Eu já fui assaltada, não sei se você já foi. Já algumas vezes. É ruim, é horrível, não é verdade? Mas é tão bom, olha só que eu tô usando a palavra, é horrível, mas é tão bom quando nós temos alguém que viu e grita. E corre atrás, e avisa, e assim, aconteceu isso comigo, e alguém me viu, e gritou pra alguém, falou no momento ali que eu tava desesperada. Sim. Não gritou, falou alto, né, gente? Tem que ser uma coisa bem discreta. Mas o que eu tô falando é que ele conseguiu ver a minha aflição e me ajudou. E hoje eu tô aqui, nada de mal aconteceu. Mas assim, seja anjo. Eu tenho certeza que você não gostaria de estar na minha pele, de ser, no caso, a assaltada, e muito menos ser o assaltante. Misericórdia. Então, no abuso e violência, é isso que acontece. Eu acho que você que está aí do outro lado, ou nós que estamos aqui também conversando, com certeza, você gostaria de ser o anjo. Mas conta pra mim, um dos grandes problemas relacionados ao abuso é a falta de notificações ou pessoas que até observam, sabem do abuso, mas não avisam. É isso mesmo? E isso é verdade também. E até quem sofre esse abuso e não consegue gritar, não consegue pedir socorro. Por quê? Às vezes, principalmente nós mulheres, às vezes parece que a gente está amarrado financeiramente com uma pessoa, parece que a gente está num conforto e a gente não consegue sair desse momento que a gente está vivendo. Então, assim, você precisa pedir ajuda. Eu não sei se você tem amigos, se você tem amiga, se você tem alguém da família que você pode pedir socorro, mas também nós temos o 180, que é um número que a gente pode ligar, que a gente pode falar, que a gente pode conversar e expor o que a gente está sentindo nesse momento. Para as mulheres,
eu até entendo que tem, às vezes, a questão do vínculo financeiro, da estar preso por causa do seu sustento, mas com criança, geralmente, essa coisa não rola, né? Com criança, o abusador, às vezes, é entendido como alguém muito próximo ou até, aparentemente, que ganhou espaço com carinho, e depois acaba por exercer o abuso. Você tem como explicar o que vocês têm observado? Exatamente isso, doutor. E assim, por que eu falei logo do começo da família? Infelizmente, isso pode acontecer na minha casa, na sua casa. Então, assim, quem é mãe, quem é pai, precisa abrir muito, né, o olho aonde está. Às vezes a gente quer largar os filhos. Hoje eu, sei lá, vou largar meus filhos o dia inteiro. Gente, mas você sabe com quem que ele tá? Quais são as pessoas, e pode ser muito perto de você. Você tem que abrir o olho porque pode ser alguém que está aí pertinho. E assim, você não precisa viver, muitas pessoas vivem assim, gente, e agora? Nossa, então eu não posso de forma alguma deixar meu filho com essa pessoa. Não, a gente consegue sentir, a gente consegue ver, ter essa sensibilidade, esse sinal de entender, essa pessoa pode ou não ser um abusador. A gente sabe que o trabalho, a gente precisa trabalhar para sustentar as nossas famílias. Exato. E por muitas vezes a pessoa acaba, por necessidade, tendo que dispor de uma ajuda para cuidar dos filhos. E isso não é fácil, né? Não. Com quem eu vou deixar? E o abusador, eu andei vendo trabalhos, inclusive quando a gente estava conversando em outros momentos sobre o Quebrando o Silêncio, cerca de 80%, se eu não me engano, dos abusos acontecem por meio de pessoas muito próximas e dentro da casa, da família. Uhum. E apenas 20%, eu estou errado isso? Não, é isso mesmo. 20% são por pedofilia, por pedófilos, isso, né? Pessoas que são doentes, são né? Doentes nesse e caso. que, então, a gente não pode esperar que somente esses vão causar o abuso. Às vezes alguém muito próximo, e por problemas e desordens mentais mesmo, por questões sociais que acabam levando a isso. Mas a criança pode dar sinais de que isso possa estar acontecendo? Pode, e foi bem interessante, o Dr. Elton, a gente está com uma parceria muito bonita em relação ao Quebrando o Silêncio aqui na cidade de São José dos Campos, diretamente falando. A gente já fez caminhadas, passeatas, tivemos um encontro no Parque Santos Dumont. Foi no Santos Dumont. Foi muito bonito, a gente levou muitas crianças ali, um ambiente tão gostoso, e foi, né, lógico, antes da pandemia. Mas ali a gente mostrou em forma de música e em forma de sinais externos da criança, coisas que nós que estamos mais próximos podemos perceber. Um olhar mais cabisbaixo. Quem é mãe, quem é pai, quem é vó, quem é avô, quem é tio, quem é tia, conhece as crianças, sabe do olhar. Quando você conversa algum assunto, se essa criança ou se essa filho, filha, sobrinho, neto, ele reage de uma forma diferente. E ali nós mostramos também o que é mais forte, que no caso seria uma criança com a boca fechada, vendada. O que nós não vemos, né? Não é visível você ver uma criança com a boca vedada com uma fita isolante. Jamais você vai ver isso, né? De um abusador falar, olha, você não vai falar e colocar uma fita. Mas foi uma forma de nós mostrarmos que as crianças, elas podem estar sendo sim coagidas, né? Impedidas de falar. No termo prático, geralmente o que acontece? O abusador, ele não vem e abusa diretamente. Geralmente ele começa a ganhar espaço. Ele ganha o carinho, ele ganha o espaço, ele ganha a confiança. Dá presentes. Ele dá presentes. E uma coisa que é importante, ou o pai ou a mãe, por isso do vínculo familiar, é ter aquela ligação filha, filho. Você tem toda a liberdade de falar para o papai e para a mamãe e jamais ser coagido por alguém que te fale. E essa orientação, você dá para criança, geralmente, que idade? Aí que tá, doutor. Se eu te falar que dentro da barriga da sua mãe, quando você está, por exemplo, se eu estou grávida, eu já preciso orar. Não sei se você que está ouvindo aí a gente do outro lado acredita em oração. Se você acredita em Deus, ore do seu jeito, faça a sua reza, faça a sua oração, porque essa criança, ela já precisa receber a proteção, né? Para esse mundo mal que ela já está saindo. E depois, essa criança, quando ela já começa a assistir televisão, ela já começa a ouvir música, nós já temos músicas, a gente já tem desenho, a gente tem revistinha.
tudo isso influencia essa criança para que tudo que ela vá aprendendo... Gente, as crianças hoje em dia, eu não sei, elas já nascem mexendo no celular, não é verdade? Assim, então, verdade, tanto que quando vai folhear um livro, às vezes assim, faz como se fosse touch. Isso. Como se tivesse que mexer. É uma geração touch. Demais. Então, assim, doutor, é desde que cada criança, ela pode receber essa mensagem o mais cedo possível. E às vezes a gente fala assim, não, mas eu não posso falar, imagina, ele vai se assustar. Gente, as crianças, elas estão neste mundo, a gente vive num mundo que a gente tem alegrias, a gente tem tristezas, a gente tem lutas, a gente tem vitórias. Então, a gente precisa mostrar realmente qual que é a realidade que a gente está vivendo. Então, criançada, se tem criança ouvindo, será, doutor? Vai que tem, né? Às vezes tá no carro junto com alguém. O papo aqui é um papo muito livre, né? Dá para ouvir, mas precisa... eu acho que é bem voltado mesmo para os pais, porque muitas vezes nós não estamos atentos pela correria do dia a dia, aos sinais, por causa também da quantidade de tempo despendido com coisas que fazem a gente perder a atenção, como muito preso na rede social, sim, televisão, ou com outras coisas que te fazem perder o foco, você pode acabar não enxergando. Uhum. E sinais são mandados, né? São. Agora, essas crianças, quando alguém tem suspeita de que uma criança está sofrendo abuso, o que fazer? Pois é, nós temos as igrejas, que são um local que pode te ajudar. Nós temos também conselhos tutelares que recebem também esse tipo de orientação, mas principalmente a gente tem que confiar que ou o pai ou a mãe, alguém da família pode dar este sustento, essa força para que essa criança ela possa, né, colocar para fora, conversar, falar e sair desse momento que está vivendo aí de sofrimento. A família é uma unidade da nossa sociedade e ela tem que ter como uma célula, daí voltando para minha área, né, de biologia, sim, de medicina, cada célula ela precisa ter capacidade para gerir as suas demandas, ter as organelas que fazem todo o trabalho, mas é uma unidade funcional. Já uma família disfuncional, ela pode ter dificuldade para isso. A gente está vendo muito abuso, inclusive desordens causadas por pais, por avós, tios e primos. Isso é muito comum, mas isso demonstra a desordem social familiar. E o que vocês trabalham muito é na coesão, no trabalho familiar. E fala um pouco sobre isso. A gente fala um pouquinho na estrutura, né? Então, assim, se você trabalha, o que todo mundo tem que fazer hoje em dia para poder ganhar o pão de cada dia, mas se você tem um tempinho com os seus filhos, com a sua família, que seja 10 minutos, que você possa ter esses 10 minutos de qualidade. É tão gostoso quando você chega, você larga o celular, você consegue focar no olho da criança e falar, filha, filho, como foi o seu dia hoje? Imagina você perguntar, filha, como foi o seu dia hoje? Filho, como foi o seu dia hoje? Aí você pega o celular e fica com o celular entre você e a sua filha e o celular no meio e perguntando como foi o seu dia. Gente, desculpa, esses 10 minutos foram em vão, né? E você acha que super gastou ali. Então, olho no olho, pergunta, larga, coloca esse celular bem longe e tenta ter estes 10 minutos como se fosse, assim, 10 horas perfeitas ali com seus filhos, né? Isso é maravilhoso. Agradecer tudo que aconteceu de bom. E também tem coisas que acontecem que você acha que não é nem tão bom, mas que se tornam aí bênçãos para você também. Então, não acredito que tudo é ruim e que a gente consegue sair desse momento que a gente está vivendo. E então, reforçando, não se esqueça desses minutinhos aí que você pode ter, que é pra vida, né? É pra sempre aí com as suas filhas, seus filhos. Esse cantinho, esse momento é muito, muito especial e importante. Esse tema pra você parece que te enche mesmo de... eu vibro. Vibra com isso. Mas sua formação, você é enfermeira? Eu sou enfermeira, obstetra, trabalhei lá na região de São Paulo um tempo e assim, algo que me motivou muito, saúde pública, né? A gente já conversou sobre isso, doutor Elton, mas eu acompanhava, era em torno de 30 mil pessoas lá e estrutura familiar e a gente lutava muito para que eles também tivessem essa parte na comunidade de uma estrutura familiar.
Então a gente conversava, a gente cuidava da saúde da criança e era um todo. Então eu, como enfermeira, conseguia cuidar da família inteira. E no local onde você trabalhava era serviço público ou particular? Serviço público, doutora. Serviço público. Mas a estrutura familiar era o que a gente tentava falar como sendo algo principal para evitar todos os tipos de doença. Nossa, isso ajudava demais. A gente cuidava, então, desde a gestante, da criança, do idoso, de quem caía, de quem tinha tuberculose, diabetes, quem sofria com HIV, AIDS. A gente estava ali junto com eles, era a família inteira, todo mundo junto, unido, para poder vencer aí mais essa fase da vida. E agora, com o coronavírus, Covid, né, deu uma reforçada. Deu uma reforçada nesse quebrando silêncio aqui, né? A gente conviveu muito tempo, eu tive Covid, nossa família teve, nós somos em 4, a gente ficou 14 dias trancados, né? Trancados assim, se cuidando, amigos cuidando da gente, mandando coisa, tudo. Mas eu digo que a família, se a gente não consegue ficar junto, eu moro no apartamento de 90 metros, é bem pequenininho. Imagina 4 juntos lá. Então, é exatamente isso que eu ia comentar. A pandemia, o isolamento, ela vem pro bem ou pro mal. Ou você aumenta os seus vínculos, ou então a família vai se desintegrar, porque colocados juntos no mesmo espaço, a gente começa a fazer aflorar um pouco alguns atritos. Mas se consegue conduzir de uma melhor maneira, você pode aproveitar esse momento. Você acha que a pandemia fez com que aumentasse a quantidade de casos de abuso? Infelizmente. E daí eu pergunto para você, não só crianças, porque vocês também têm falado um pouco sobre abuso em outras esferas, né? Sim. Idoso, mulheres principalmente, mas também homens. Sim. Aí entra o suicídio, depressão, né? Que a gente até já teve alguns anos juntos em relação a esse assunto. Mas infelizmente sim, doutor. Quando a gente está muito tempo junto, se a nossa cabeça ela não é ocupada para o bem, ela é ocupada para o mal. Então, eu acho que a gente aqui é bem claro colocar o que é bem e o que é mal, né? Com certeza, uma violência, uma agressão, isso é mal. Não tem como a gente falar, isso deu bem. Não é bem. E então, se você tá muito tempo junto, eu acho que ainda é válido até se você vai contrair ou não o coronavírus, espero que não. Mas a gente foi pego muito de surpresa, todo mundo, né? Ninguém sabia dessa pandemia, chegou rapidamente em todo mundo. E ninguém explicou, olha, vocês vão estar juntos sempre, se respeitem um ao outro. Acho que vai ter que até fazer cartilha, hein, doutor? Porque a gente foi pego muito de surpresa. Mas se você tá ouvindo aí, com certeza, se você já passou por isso, ou se um dia você vai passar, saiba que a família é uma estrutura que ela é importantíssima para todas as esferas da sua vida. Seja você homem, mulher, criança, né, a sua estrutura familiar. Então, infelizmente, os casos eles aumentaram grandemente. Tanto para... Eu me emociono um pouco, sabe, doutor? Porque esse é um assunto que ele toca nas crianças, né? Muitas crianças, elas ficaram em casa, em aula online. Então, elas não tinham a fuga de sair, de respirar, de dar uma volta. Pais ou mães alcoólatras que muitas vezes buscaram fugas para os seus problemas, muitas vezes até perda de emprego. Então, assim, tentem pensar que a instituição da família ela é o bem maior que nós temos nesse mundo. Você vai perder amigos, você pode perder emprego, mas a sua família, se você puder ver como um bem, ela é para sempre. Então, não acho que você vai encontrar uma família perfeita, não é isso. Mas que você possa transformar a sua aí e, quem sabe, transformar a vida de outras famílias que podem estar sofrendo aí perto de vocês também. Durante a pandemia, a gente fez, inclusive eu acabei ajudando a fazer, participei de alguns projetos de assistência, por exemplo, ao idoso. Para o idoso, a pandemia foi terrível, porque se falava de 2% de mortalidade, 2 a 4% em jovens, para idoso a mortalidade era 15%. Acho difícil a gente enxergar pessoas do nosso meio e você pegar e falar, olha, eu nunca vi ninguém próximo a mim ou algum parente que não morreu ou ficou muito grave com Covid. Então todo mundo vivenciou isso.
E para o idoso foi muito duro, porque a família foi retirada do idoso. O idoso às vezes ficava sozinho e isso aumenta também os problemas e as desordens de saúde mental, mas também possibilitaram aumento de abuso, de sofrimento, de agressões. Tudo isso aconteceu. Eu passo o dia inteiro agora em casa com o idoso. E se começa a ter algum transtorno familiar ali, acaba que a parte mais frágil, que é o idoso, acaba por sofrer. Isso diminui, aumenta a mortalidade, aumenta o sofrimento, aumenta a depressão. E vocês tiveram a oportunidade de trabalhar um pouco isso com as pessoas que os buscavam? Também. E uma das coisas, por exemplo, a gente não tinha mais como ter o cuidador, a cuidadora, né? Muitas vezes a gente teve que deixar esse idoso, essa idosa, sem essa referência em casa que tinha. Então, era realmente ali, a família unida, reunida, tendo que se cuidar. Então, a gente também, com certeza, esteve próximo dessas pessoas. A gente tem núcleos que ajudam, né, essas pessoas também. E receberam, sim, notícias de idosos que precisaram, às vezes até sair da onde estavam, né, ser remanejados, porque eles estavam sim sofrendo algum abuso, algum desconforto. Mas isso que o doutor falou sobre a saúde mental é algo que com certeza atingiu a todos, né? Então, se essa família cuidava ou cuida desse idoso, com certeza, imagina, aquela estrutura familiar sofrendo por causa do Covid ou sofrendo por conta de necessidade de trabalhar. Imagina todo mundo trabalhando em casa. Criança, adulto, mulher, homem lá, o idoso. Então, assim, pesou muito, né, o cuidar para todas essas pessoas. Então, assim, a gente precisa ter também. Então, são muitas dicas, mas ao mesmo tempo eu sei que você que está ouvindo aí, talvez está pesando um pouquinho a sua coluna aí, com tanto peso, com tanto fardo. Mas a gente precisa ter uma rede de apoio. E essa rede de apoio a gente encontra aí com a família, com amigos mais próximos, para que a gente possa deixar mais leve esse peso que a gente tem vivido ultimamente, que não está sendo fácil. Durante a pandemia, pelo menos eu recebo no meu gabinete, às vezes, informações sobre crianças que, em virtude do isolamento, aula online, começam, além de tudo, por estarem online, pela dificuldade tecnológica, acabam por ter, por exemplo, uma maior dificuldade no aprendizado. E isso se reflete na escola. Antes da pandemia, se um aluno ia mal na escola, você abriu o olho e falava, alguma coisa pode estar acontecendo. Agora, no meio da pandemia, parece que misturou tudo, né? Sim. Ficou tão confuso tudo, né? Para todo mundo. Entender, avaliar o que está acontecendo. Por isso, tem que haver gastar um tempo. Tem que o olho no olho precisa ter, né, doutor? E nem que seja pouco, mas tem que ter aquele tempo de qualidade. Mas muitas famílias não vão ter dificuldade porque estão na correria pelo menos se sustentar. Houve queda, né, talvez de salário, de emprego, e houve aumento das coisas, né? Eu estava vendo o preço do diesel subiu, não sei se foi o diesel ou a gasolina, subiu mais 40% durante a pandemia, e a gente está falando de inflação de 6%. Acho que a cesta básica ela explodiu por causa de alguns itens. E se a gente for parar mesmo para ver quanto foi a minha inflação, a minha inflação deve ter sido em torno de 30% esse ano. As coisas que eu consumi, isso aumenta a minha ansiedade. Com certeza. Né? E aumenta o quanto eu reflito isso diante dos meus filhos. E eles agora estão em casa, presos, tendo aula. Hoje de manhã eu vi meu filho assistindo aulas de educação física. Ai, que dó. Então metade da turma estava fazendo exercício na quadra, ele assistindo com aquela cara de, meu Deus. Ai. Ele sentado na cadeira e assistindo os colegas fazendo educação física. Mas olha só que legal que você me falou. Essa foi a sua visão. Você nem precisou falar com ele. Você olhou para ele, você viu, você percebeu que ele não tá contente, feliz 100%. Então é isso daí, doutor. Talvez você nem gastou um segundo tendo essa visão aí que você viu do seu filhote,
Mas é isso que a gente precisa, que as famílias, que alguém mais próximo tenha essa visão. Olha, meu filho tá passando por isso. Então, assim, eu sei que seu dia hoje vai estar cheio. Talvez você que tá me ouvindo aí também, tá trabalhando, tá no carro, tá ouvindo. Mas, assim, a gente precisa... Eu vou falar mais uma vez. A família é a nossa base para tudo. Se você vai ser um bom trabalhador, influenciador aí, tenha certeza, muito disso é por conta da sua família. Então, você pode estruturar essa família aí, nota 10. Agora, vamos lembrar assim, tem gente que a estrutura familiar é quase insolúvel. Isso por causa de drogas, bebida, questões financeiras, às vezes até por doença. E essa pessoa ela não vai conseguir mudar muito a realidade familiar. O que fazer se eu não enxergo uma melhoria da minha qualidade familiar? Não consigo enxergar essa melhoria. Tipo, vamos lá, meu pai vamos lá, né? Dá um exemplo. Alguém chega e fala, meu pai é um cara agressivo, ele é alcoólatra, ele não fica em casa... E daí tem essas... não tem abuso, mas tem sofrimento ali. Onde buscar uma família? Assim, a família é só a família biológica? Não é só a biológica. Também é biológica, tá bom, família? É importante vocês ouvirem isso daí também. Posso ler um pedacinho aqui de um Pode, de um fica texto? à vontade. Nós estamos à vontade. Tem um texto aqui. que eu gosto assim, olha só. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Eu queria sublinhar a palavra esperança. Eu não sei se você está ouvindo aí a gente e você está falando assim, Grace, eu sou sozinha, eu não tenho marido, não tenho filho, não tenho ninguém. Essa é a sua família, tá? Só que assim, essa é a sua família e daí eu falo de novo aquela parte da rede de apoio. Você deve ter com certeza amigos, você deve ter com certeza vizinhos, alguém que você pode criar vínculos, ter alguém que você pode... Eu tenho amigos que se tornaram mais chegados que irmãos. Você não tem aí algum amigo, alguma amiga que se tornou mais chegado que um irmão? Então, assim, esperança, essa é uma palavra que eu acho que hoje, todos os dias, a gente tem que acordar e pensar que eu e você, do jeitinho que a sua família se é a avó, se é a mãe, não tem mais o vô, não tem mais o pai, tem as crianças. Eu não sei qual que é o seu ciclo de família montado, estruturado aí hoje. Mas olha pro lado e tenha certeza, tem muito mais gente que pode estar sofrendo mais do que você. A gente sempre tem que olhar pro lado e ver isso daí. Mas a palavra é esperança. Para tudo na vida, doutor, a gente precisa ter esperança de algo melhor. Fala para mim um pouco sobre a visão que você tem sobre estrutura familiar, por exemplo, que é construída por meio dos relacionamentos em igreja. Uhum. Porque eu entendo que a igreja foi uma coisa que ajudou muito na questão de relacionamento, de manutenção de vínculos. A gente teve momentos onde todo mundo falava não pode reunir na igreja e o sofrimento de muitos, principalmente dos idosos, aumentaram demais quando isso aconteceu. Hoje, a gente está num momento melhor da pandemia e os relacionamentos familiares podem ser aumentados com cautela, mas relacionamentos ou contato e conversa com família, igreja, isso também está acontecendo, isso ajudou, né? Com certeza, eu acho que o Dr. Elton tocou num assunto aqui bem importante, que também é a parte religiosa, independente da que você escolhe, né? Mas assim, o âmbito da igreja é uma família pra gente, né? Sim. Então, assim, até eu tô aqui com a Martinha, né, secretária lá que trabalha com a gente. E a gente, seu braço passado, direito e seu braço esquerdo, isso, né? Isso, o doutor já decorou. É meu braço direito e esquerdo. Ela tá comigo sempre. Ela veio aqui, viu? Vocês não estão conseguindo ouvir ela, mas ela tá aqui também. Mas o senhor tocou num assunto, doutor, de um ponto bem legal que a gente teve no ano passado, que foi um pequeno grupo que a gente fez, na verdade, com muitas mulheres. É um grande, pequeno grupo, né? Que eram 200 mulheres. Tinha mulher nova, tinha senhorinha que não faltava nem uma segunda-feira. Então, assim, esse foi a nossa rede de apoio familiar que a gente teve, que é fora da biológica, como o senhor tinha falado, que a gente se ajudou muito, foi muito gostoso. A gente estudou a Bíblia, assim, mas a gente conversava. Então elas, nossa, toda segunda-feira elas queriam ver e era por Zoom, então a gente se enxergava. Então
Foi bem legal, foi muito bom também. E é isso que vocês precisam As buscar. idosas com Zoom? Nossa, foi muito legal. Deu certo, gente. Então, assim, vocês aí precisam procurar. Eu sei que, Grace, a gente não aguenta mais live. Grace, a gente não aguenta mais reunião. Mas é o que a gente tem para fazer hoje. Ou se não, vai para um parque bem grande aí que esteja aberto e que você consegue pelo menos se ver, fazer alguma coisa para poder melhorar aí um pouquinho a sua saúde física, mental e por que não espiritual também, aí conversando um pouco sobre Bíblia, Deus, alguma coisa que você acredite, certo? E eu vejo que vocês são... a Igreja Adventista é muito focada na questão familiar, mas também sobre cuidado, né? Cuidado de saúde geral, seja físico, seja mental. Vocês gostam muito desses temas, porque eles trazem um pouco, reportam um pouco ao cuidado global da pessoa, né? Sim, a gente fala muito sobre os 8 remédios naturais. Não sei se você quer marcar aí, vamos ver se eu lembro de todos, hein? Olha só, me ajudem aí. O primeiro, que é de graça, o sol. Eu acho que hoje aqui em São José, não sei como é que tá aí o seu clima, dá uma olhadinha aí pra fora. Mas assim, tem o sol, nós temos o ar puro, né? Então São José também é uma bênção, porque a gente não tá lá em São Paulo naquela poluição, mas já vivi lá. Então você adorou sair de lá. Nada contra, porque eu já vivi lá. Então vamos lá. Depois não o pode próximo... cuspir no prato que comeu. São Paulo é legal, mas é peregrinomútil algumas coisas. Sim, mas eu morei lá. Sono. Aí você vai falar, Grace, mas eu trabalho muito, trabalho em 2, 3 empregos. Gente, sono, a gente precisa descansar. Então a gente fala sobre isso também. A alimentação saudável. E quando a gente fala alimentação saudável, a gente fala de equilíbrio, tá bom, pessoal? A gente não quer que você pare de comer carne, não é isso. A gente quer que você tenha uma alimentação equilibrada. Quando a gente fala de tantas outras coisas aí que coma pra viver e não viva pra comer. Tem gente que toma refrigerante achando que tá tomando água, né? Então são essas coisas aí, alimentação equilibrada. A água, esqueci de falar, água. Gente, quantos copos de água? Essa aqui é tão simples que eu vou deixar o Dr. Elton responder. Não, é só... Gente, 2 a 3 litros, 8 copos. Na minha especialidade, gastro, cirurgião... Fala pra gente, doutor. Tá, não, água quase que não tem importância, não. Então, mas e o exercício quando tem água junto? Nossa, aí dobra, né? Quando a gente faz o exercício, eu comecei aí, doutor, se a gente não beber água, a gente precisa aumentar aí a ingesta de água, né? E tem um que a gente fala muito, que é a temperança e também a confiança em Deus. Essa confiança em Deus não é na igreja adventista, não é isso que eu tô falando, mas é acreditar em Deus e confiar, né? Então aí vem a fé, aí vem a esperança, aí vem a confiança. Quando você fala de temperança, você fala o quê? Autocontrole, domínio próprio? Isso, exatamente. Tem a boca que às vezes a gente em casa, sabe? Pai e mãe quer falar algumas coisas que não devem. Então, assim, mas Deus, como dizem, né? Deus nos fez com 2 orelhas e uma boca. Pois Exatamente, então, porque é para ouvir mais. Mas, voltando um pouco sobre o nosso assunto da questão de abuso. Vocês têm algum... Você consegue talvez reportar pra gente o quanto vocês acham que aumentou em porcentagem? Pelo menos tá um pouco cedo pra gente ter esses números, porque nós estamos no meio de 2021, a gente tem dados talvez de 2020, mas você consegue reportar alguma coisa sobre aumento da incidência? Porcentagem de... Você tem alguma coisa? Olha, a gente, assim, diretamente do nosso projeto do Quebrando Silêncio, a gente não tem números, mas a gente acompanhou vários artigos, várias demandas aí em relação ao Brasil, e houve um crescimento, se não me engano é 40% de abuso e violência em relação às crianças, que é o que a gente percebeu de aumento de... Existe, eu acho que eu não sabia o número, mas eu sei que houve uma discussão falando que poderia ser por 2 motivos. O aumento da presença das pessoas dentro de um local fechado, e em segundo lugar também a possibilidade de aumento diagnóstico, porque estando talvez um pouco mais próximo das vivências familiares, acabou que as pessoas notavam, né? Olha, isso está acontecendo alguma coisa errada aqui. Então, 40% pode até refletir um aumento do diagnóstico, porque uma grande parcela dos abusos não são notificados, né?
Uhum. Olha só, 47%, doutor, errei por 7. Então, em denúncias de violência sexual a menores, tá? Então, esse é um dado que ele é muito grande e tudo por conta de isolamento social. E a incidência de abuso em crianças, para quem não sabe, eu não tenho certeza, você me corrige, mas eu acho que da última vez que eu estava vendo é uma para cada 4 meninas vão sofrer algum tipo de abuso, pode ter até consumação no ato sexual ou não, mas algum tipo de abuso, uma para cada 4 mulheres, um para cada 5 meninos. Então é uma incidência muito alta de abuso e de agressão a crianças que são uma parte tão frágil. Então, com isso, a gente fica um pouco assustado, fala, mas isso vai repercutir para essa criança de alguma forma? O que pode um abuso causar no futuro para uma criança ou para a formação da pessoa, do indivíduo? Com certeza, e eu acredito que a gente vai ter sim uma lacuna sofrida agora, né, nesses 1 ano e meio, quase 2 anos que a gente está vivendo, lá para frente. Talvez a gente não enxergue ano que vem, o outro ano, mas bem mais para frente a gente vai enxergar essa lacuna de abuso, de violência, de doença, né, da própria epidemia. Então, é visível quando um adulto, por exemplo, ele mesmo pode cometer o que ele sofreu, né? Então mais pra frente a gente pode ver isso. Só que a gente não pode se agarrar naquela frase, filho de peixe, peixinho ou achar que meu pai foi assim, você é assim. Não é isso, tá? Não é isso que a gente quer falar. Mas são sinais e sintomas de, né, possíveis... Coisas que não se resolveram no passado e que podem se arrastar de maneira mais obscura para o futuro, causando sofrimento, inclusive, porque o abusador... ele pode ter tido um sofrimento na infância e ao invés de levar ou de ter um crescimento com isso, tipo amadurecer, se autorresolver nessa questão, buscar ajuda, acabar indo pro lado negro da força, que vamos lá, vamos falar de Star Wars, vai pro lado negro da força e acabar por fazer atos que são inadequados. Isso. Mas outros problemas, né? O que mais que a gente pode falar sobre abuso na infância? Crianças que vão se tornar adultos talvez mais introvertidos, com mais fechados, né? Talvez dificuldade de relacionamento. Dificuldade de aprendizado. Mulheres com dificuldade e desordens sexuais, também. Como... podem ter dor e podem ter, depois no futuro, no seu relacionamento, dificuldade, inclusive nas relações sexuais, no relacionamento familiar, tudo por causa de coisas escritas na infância. Isso, fora também os riscos psicológicos, né? Isso daí é algo que a mulher, o homem, e daí tudo isso vai refletir aonde? Na família, daqui 20, 30 anos da estrutura familiar. Então é um ciclo que a gente precisa melhorar hoje, né, para que depois não fique ainda pior. Então você imagina então que talvez danos da pandemia, acabando a pandemia, a parte infecciosa aqui, já dá sinais de que a coisa está melhorando, ainda vão ficar sequelas que vão aparecer no futuro, principalmente desordens de saúde mental, é isso? É isso, eu penso assim, doutor, infelizmente, eu acho que a gente precisa ainda reverter esse quadro, eu acho que ainda dá tempo. Como a gente foi pego de surpresa nessa época da pandemia, eu acho que ainda dá tempo de a gente reverter esse caso, se cuidando de forma mental, psicológica, eu acho que todo mundo precisa, a gente já vive num mundo que por si só já é, né, super conturbado, difícil de viver. Ainda mais ouvindo, vivendo e tendo que lidar com essas situações, é aí que a gente precisa buscar ajuda para que a gente possa ainda viver, né, com esperança, ter um pouquinho de melhora aí na nossa vida. São 3 palavras que eu paro para repensar. Um é depressão, ansiedade e a esperança. Depressão, para mim, é excesso de... Eu vi isso, uma frase, não lembro quem falou, mas depressão é excesso de passado. Então, os sofrimentos do passado podem causar depressão. Ansiedade e tudo que a gente está vivenciando pode causar excesso de futuro.
E quando você tem esperança, aí você enxerga no futuro uma situação de melhoria, ou de que tudo de uma aquilo tristeza do passado também, né? A esperança é a tristeza do passado, mas de um futuro melhor. E daí isso pode nos levar para uma situação um pouco mais confortável e melhor. Então eu venho parando para pensar um pouco nisso, sabe? E vejo que muita gente ainda está vivenciando as lutas do passado, os sofrimentos do passado, e às vezes não sabe aonde procurar ajuda. Então, aonde procurar ajuda? Esse equilíbrio da saúde, já que a gente está falando de saúde aqui também, né, doutor? Mas esse equilíbrio da saúde mental é algo que a gente precisa procurar agora, né? E assim, aonde que a gente pode procurar? A gente tem a rede de apoio, que seriam igrejas, a gente tem a rede de apoio de amigos, a gente tem a rede de apoio de locais sociais que a nossa cidade também pode obter, pode proporcionar para a gente, lugares abertos de preferência, né? E com certeza você pode procurar em Deus, né? Isso daí para poder passar por esse momento aí também. Eu acredito muito nisso e como eu acredito e faz bem para mim, eu falo para vocês. Até vou abrir algo bem pessoal aqui, doutor. Dá até vergonha, mas tudo bem. Mas pós-Covid eu tive insônia. Eu nunca sofri disso. Mas algo que até foi um médico que me falou. Ele falou, olha, Grace, eu já passei por Covid, já passei por tristeza, sofrimentos, tudo. Ele tem 3 meninos. E ele me falou bem assim, mas algo que eu fazia quando eu tinha insônia, eu tomava remédio, porque assim, a gente acredita que, com certeza, médicos, quem faz os medicamentos são todos também inspirados por Deus, com certeza. Mas assim, além de tudo isso, ele falou, enquanto eu acordava, eu tinha a sensação de que era Deus me falando assim, ora, reza, pede por alguém, canta, lembra de alguma música. E, gente, olha, eu não sei o que você está sofrendo, o que você não está sofrendo, mas assim, se você acordar ou se você estiver passando por alguma dificuldade, começa aí a orar, rezar. Se você tem alguma música que te deixa mais perto de Deus, faz isso daí. Olha, eu vou te falar que às vezes eu precisei continuar com remédio, mas isso me ajudou demais. E a gente precisa lembrar do bem e do mal. Infelizmente, a gente precisa lembrar de tudo isso. E para mim foi algo assim muito bom e que me levou para mais perto de Deus e para vencer aí uma parte que eu abri para vocês aí. Nem conheço vocês, mas tudo bem. Eu acho que fez bem para mim. Foi bom abrir para vocês também aí, tá bom? Fala para mim, para esse ano, o que vocês pensam no Quebrando Silêncio? Então, olha só, o doutor acompanhou a gente aí nos últimos anos. A gente já fez coisas grandes, muito bonitas, assim. Mas esse ano a gente vai estar um pouquinho mais quietinho, né? No sentido de não poder fazer passeata, carreata, fanfarra, coisas grandes, porque isso é bem bonito em São José. A gente já teve isso daí no centro da cidade. Mas com certeza nós estaremos viralizando para vocês um material muito bonito. Falando um pouquinho desses 5 últimos anos aí que o Quebrando Silêncio, já que a gente está 19 anos aí, né, trabalhando com isso, mas há 5 anos a gente tem trabalhado com assuntos que a gente estava até conversando aqui junto com vocês, sem querer querendo, a gente já passou esses 5 últimos anos, que é o abuso infantil, o abuso e violência contra a mulher, o bullying, a gente também falou um pouquinho sobre depressão junto com suicídio e... Queridos homens, você deve estar aí ouvindo e falando, eu tô aqui imune, né? Não sofro nada. Mas eu te digo que você também está dentro desse ciclo que a gente tem cuidado, tá? Então, homens também podem sofrer. Talvez você fale, não é tanto... Até no trabalho. Hã? Às vezes no trabalho. Com certeza, né? Abuso verbal, abuso físico, violência. Então, assim, a gente tenta cuidar também de vocês, tá bom, queridos homens? E eu aqui reforço e digo que nós venhamos a não ser os que foram abusados ou que poderiam ser abusados e muito menos um abusador. Por favor, pense nesses dois lados e queira ser o anjo que vai gritar, que vai proteger. E isso daí é muito melhor do que tudo isso que a gente conversou aí. E que mais uma vez eu engulo seco aqui, viu, doutor? Porque quando a gente conversa esses temas... Não é fácil. E a gente sempre orienta para que você, diante do sofrimento, busque por ajuda.
tenho muito contato com o pessoal também do Conselho Tutelar, né, que fazem um trabalho muito bom aqui na cidade. Hoje em São José dos Campos nós temos agora 3 conselhos tutelares, né? A ideia é que isso vá sendo ampliado à medida que haja possibilidade, por meio dos órgãos públicos, esse aumento. E a gente vê que tem muita demanda, mas a demanda ainda é aquém da quantidade de abusos sofridos. Então é importante você fazer diagnóstico, na suspeita perguntar, acolher essa pessoa, seja criança, idoso, mulher, seja quem for, e daí buscar juntamente com ele poder ajudá-lo, né? Às vezes fazer uma notificação na delegacia da mulher, às vezes buscar a ajuda do conselho tutelar, informação. Os órgãos públicos, eles estão aqui para servir a população, e é preciso saber que sempre vai ter gente aqui pronto para poder apoiar e ajudar. Então, mas isso nunca irá acontecer se não houver a denúncia, se você não pensar na possibilidade que isso possa estar acontecendo. Então, aí entra o seu papel como cidadão, que é se importar com as demais pessoas para que elas possam ser cuidadas. É isso? É isso, doutor. Obrigado aí. Tem só uma coisinha que eu queria terminar de falar, que Sim. Agora você falando, eu falei, gente, isso daqui é muito importante. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o amor próprio. Se a gente não consegue se amar primeiro, a gente não consegue dar amor para os outros. Então, eu nem sei por que eu vim falar isso aqui agora, né? Já que a gente está falando de abuso e violência. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o amor próprio. Isso é um autoabuso, né? Quando a gente não se ama, né? Então, se a gente não consegue se amar, a gente não consegue dar amor, não consegue dar carinho, proteção para quem tá aí do seu lado. Então, primeiro, se ame, tá? Queira que você seja uma pessoa boa, se olhe no espelho, agradeça a Deus por você existir e você vai passar por esse momento aí, com certeza, e daí você vai poder dar muito amor aí para as pessoas que estão ao seu redor, filhos, filhas, netos, sobrinhos, marido, a esposa. Então, se ame aí e Deus tem reservado para vocês grandes coisas. Foi um prazer demais estar com você aqui. Foi um Obrigada, prazer doutor. enorme a gente poder falar de novo sobre um tema que também enche o meu coração, que é a proteção da criança, do adolescente, mas também, né, eu venho ampliando isso, pensando na questão de proteção do idoso, da mulher, né? Uhum. E é um assunto que precisa ser falado o tempo todo, assim como foi quando a gente falava sobre suicídio, depressão. Sim. É um tema que não é apenas para o mês de setembro, né? A gente tem que falar sobre esse tema o tempo todo, porque os abusos acontecem diariamente. Uhum. Então, a nossa mensagem final, você quer deixar inclusive uma mensagem final para os nossos ouvintes? Esperança, esperança, esperança. Eu acho que essa é uma palavra que para mim ela pesa muito, tanto para o que já passou na sua vida, assim, eu achei muito legal que o Dr. Elton conversou aqui sobre a ansiedade, sobre a depressão, e eu queria que vocês lembrassem que, não sei se vocês já ouviram a história de Davi, né? Ele já passou por tantas coisas, e você também talvez possa estar passando por coisas difíceis, coisas boas, eu não sei em que momento que você está vivendo, mas algo melhor sempre está para acontecer. Então, que a gente possa esquecer um pouquinho do passado e pensar no futuro e na esperança que a gente pode ter aí se a gente conseguir, lembrando de tudo, se amar para poder amar os outros, tá bom? Que Deus abençoe vocês aí, o Dr. Elton, aqui a equipe. Foi muito bom estar aqui com vocês e sempre falar desse assunto, ele causa assim meio que um desconforto, mas ao mesmo tempo vem a esperança, que é algo que fala maior na nossa mente, na nossa vida. É isso aí, nós vamos agora encerrar, né, o nosso DrCast, e eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Pode nos acompanhar na rede social também, a gente sempre vai estar falando sobre assuntos importantes como esse, e seria muito bom você poder estar sempre nos acompanhando aqui no DrCast. Um abraço para vocês, Deus abençoe a sua família.